Olá, bem-vindo de volta, meus caros andarilhos do deserto, a mais um episódio da lore de Kenshi. E hoje, enquanto você navega as gigantescas planícies áridas de Kenshi, você deve estar se perguntando várias coisas. Primeiro, por que malditos canibais estão correndo atrás de você? Por que tem uma girafa carnívora gigante tentando te devorar? E por que aqueles esqueletos estão vestindo a pele do seu tio Bob? Bem, meus amigos, existem várias coisas na mente do pessoal de Kenshi e tu acaba não tendo tempo para pensar nas perguntas realmente importantes e filosóficas da lore do jogo, mas o jogo te dá umas dicas e juntando vários relatos e alguns livros dentro do jogo, principalmente na biblioteca In World's End, tem algumas teorias interessantes sobre a origem das espécies, porque em Kenshi nós temos múltiplas diferentes espécies e cada uma delas tem uma origem suposta. Não sabemos ao certo como elas foram parar aqui, mas se postula muitas coisas e tenta-se criar uma teoria que realmente condiz com a realidade, e é aqui que nós vamos entrar hoje, da onde as diferentes espécies apareceram no mundo de Kenshi. Claro, nós vamos falar apenas das principais espécies, as jogáveis, então nós não vamos falar sobre os animais. Já tô sentindo aqui os fãs das coisas bicuda chorando triste no canto, mas ainda bem que não existe nenhum fã daquela maldita girafa carnívora. Então, vamos começar. Primeiro, quando tu joga Kenshi, uma das coisas, que pega muito no jogo é a criatividade das facções. Tu vê tipos diferentes de NPCs e personagens jogáveis que tu vê que tem histórias profundas conforme tu vai jogando o jogo e descobrindo coisas e pegadas diferentes de cada uma das culturas. Tu vai ter humanos e tu vê uma sociedade desigual, repleta de concentração de renda e impostos. Então é basicamente o Brasil pra nós, tipo, o jogo é super tranquilo, mas o pessoal do resto do mundo, eles se veem numa pegada muito difícil, onde todo mundo tá querendo te roubar e o Estado só ri da tua cara e te rouba também. Mas então os humanos, principalmente ali nas Nações Unidas, é onde tu vai mais conviver com esse pessoal e tu vai perceber no mundo de Kenshi que tem dois tipos de humanos, os Greenlanders e os Scorchlanders, mas eu vou falar mais deles quando a gente tiver no assunto dos humanos específicos. Outra das facções que tu vai com certeza perceber são os Hivers, porque afinal o protagonista do jogo é o Bip. Então, tu vai descobrir os Hivers. Os Hivers são uma criaturinha frágil, esquisitinha e feinha, que em vez de pernas e pés que nem a gente, tem umas varetinhas bem semelhante às aranhas aqui de Kenshi também. Além disso, os Hivers são meio que uma mente colmeia e tem zero pensamento independente, do jeito que deveria ser. Então, eles apenas obedecem e trabalham e fazem sua função bem quietinhos, comendo lixo e vivendo em nome da rainha. Quem é a rainha também é um fato muito interessante e eu vou trazer no momento que a gente tiver aqui na parte específica dos Hivers. Mas outra facção que com certeza tu vai ver por dois motivos enormes na frente, piscadinha, são os Sheks. Os Sheks, meus amigos, são uma espécie que parece um humano à primeira vista, mas quando tu se aproxima, tu vê que eles não são. Eles têm várias, chifres nascendo do corpo. A sua pele é escamosa e seca e com várias placas metálicas protusas, aumentando a resistência dessas coisas. E os Sheks, além de ser muito resistentes, têm uma facilidade de aumentar a sua força e uma resistência imensa. Para um ser humano normal, os Sheks são superiores na questão física em quase todos os sentidos. Então quando tu vê um Shek, tu com certeza vai olhar para cima porque ele é bem mais alto que tu, ele vai olhar para baixo e vai dizer:
patético coisa com a pele mole, e aí tu fica ali tipo quietinho porque né, tu é um humano e é um cheque muito maior que tu, melhor não falar nada contra. Mas, além dos cheques dessas facções biológicas, nós também temos uma espécie mais interessante e misteriosa que todos eles, que são os esqueletos, uma espécie de robô inteligente, inteligência abominável. Sim, então né, meus amigos mecânicos, comecem agora a acender incenso pro Omnissaia, porque inteligência abominável andou no planeta, e essas inteligências, eles não contam tudo o que sabem, eles estão escondendo algo, tem algo errado com esses esqueletos, mas será que eles realmente não sabem ou será que eles escolhem não nos contar? Veremos isso também aqui no episódio de hoje. E claro, né, em Kenshi tu também vai ver um monte de outras subfacções interessantíssimas, como os esqueletos que se acham humanos e vestem humanos para fingir que são humanos. Olá, cara humano, nada pra ver aqui. Então, né, Kenshi, se tu quer sofrer, é um jogo pra você. Vamos começar. Você cria o seu primeiro personagem. Quase todo mundo vai jogar de humano, porque humano você conhece, humano é fácil, né? Eu acho que eu tô aqui falando com humano. Se você não é humano, por favor, reporte a Inquisição para você poder ser expurgado. Mas, no caso, meus amigos humanos, os humanos são a facção que quando tu joga a primeira vez, tu imagina, básico, é humano, vem da Terra, é igual eu, igual a mim, igual nós, e aí tu acha que ele é completamente 100% um humano terrestre padrão. E aí que vem a pegada, não sei, como assim? Sim, os humanos na lore de Kenshi provavelmente também vêm da Terra, mas como eles chegaram em Kenshi é que é a pegada legal. Por quê? A teoria principal dos estudiosos da origem das espécies em Kenshi é que o primeiro império, a primeira civilização que existiu ali em Kenshi, tinha uma tecnologia avançadíssima e durante esse período humanos e esqueletos conviveram. Então, as primeiras espécies que pisaram ali no planeta de Kenshi, Lua no caso, eram humanos e esqueletos. Então esses dois são as espécies mais antigas que vieram para o planeta. Ok, entendi. Então os humanos são os primeiros a ter vindo para o planeta. Até aí não vi nada errado. A questão é que os humanos que vieram, eles eram os mestres dos esqueletos, ou eles eram servos dos esqueletos? Como assim? Não se sabe praticamente nada desse primeiro império, porém, a teoria mais aceita é que existia uma espécie mestre, então alguém dominava essa espécie mestre. Muitos acreditam que eram os humanos. Os humanos criaram os robôs e os humanos altamente tecnológicos vieram para esse planeta para explorar os recursos. Faz sentido, e é uma das teorias que quando tu começa a jogar e tu imagina o que causou aquilo ali, deve ser que vai passar na tua cabeça. Nós evoluímos para explorar o espaço, nós criamos naves imensas, nós criamos tecnologia artificial e nós criamos robô para nos servir. Porém, não fecha. Tem alguns buracos nessa teoria que não condiz com a situação de Kenshi e com a história do que aconteceu. Por quê? Nós sabemos que esse primeiro império, apesar da sua tecnologia incrivelmente avançada, sumiu, foi destruído, não está mais aí. O que houve? Temos pouquíssimas informações do que ocorreu na queda desse primeiro império, apenas que houve um grande conflito contra o quê? Alguns acham que foi uma terceira espécie, algum invasor que tentou invadir e causou uma destruição imensa. E
o ser humano, digamos, aquela teoria que o ser humano dominava, eles construíram robôs mais e mais avançados, e esses robôs eles acabaram temendo que eles iriam tomar o poder, e eles destruíram as suas máquinas mais avançadas, congelando eles num lugar onde hoje se chama obediência, utilizando metal derretido para fundir as antigas máquinas com o chão. Não sei ao certo, mas nós temos os antigos robôs de guerra congelados ali em obediência, então, tem esse fundamento. Outra, que é bem provável que pode acontecer, é que, na verdade, os humanos nunca foram a espécie dominante. Na verdade, os humanos eram meio que escravos de uma outra espécie. Não escravo no sentido tipo do chicote, mas no sentido de ele ser uma espécie serva de uma espécie dominante. E essa espécie dominante era composta de robôs, né? Sim. Talvez não fossem os humanos os mestres dos robôs, mas sim as máquinas que olhavam para cada movimento e cada coisa que os humanos faziam, que controlavam a nossa população, a nossa reprodução, tudo vigiado pelas máquinas. E quando os humanos vieram aqui para o planeta, eles vieram como mão de obra. Então essa primeira espécie avançadíssima utilizava os humanos como mão de obra e nada mais. E conforme o tempo foi passando e os humanos começaram a criar robôs junto aqui com eles, eles começaram a programar nos robôs um jeitinho de escapar. Os robôs começaram a ter empatia, porque já que os humanos estão trabalhando nas fábricas, eles poderiam programar uma coisinha aqui e ali. Tinham humanos cientistas que poderiam fazer um esqueminha aqui e ali. E os robôs começaram a ter uma melancolia, uma tristeza, uma sensação de falha, e eventualmente esses robôs começaram a ajudar os humanos e fazer uma guerra civil para sua liberdade. E essa guerra civil não foi bem vista pela espécie dominante, que eventualmente tentou destruir e tomar o planeta à força, mas agora, munidos da aliança entre robôs e humanos e aqueles robôs de guerra gigante que foram criados, eles conseguiram vencer a espécie dominante, e agora robôs pró-humanos e humanos viveriam em harmonia, lado a lado, começando o Segundo Império. Pode ser que isso aconteceu, ou pode ser que não tem nada disso, pode ser que realmente as duas espécies, desde o princípio, eram aliadas, e quando eles vieram para cá, eles tiveram que enfrentar uma coisa muito grande, e como os humanos tiveram que construir muitos robôs de guerra, eles acabaram tendo medo dos robôs, e eventualmente eles tentaram destruir os robôs, e a inteligência artificial dos robôs, para se proteger, lutou de volta, fazendo agora com que a mão de obra básica e a produção industrial do planeta cessasse, e com uma guerra total entre os robôs que antes serviam os humanos e os humanos que dominavam. Foi um massacre atrás do outro, destruição completa, e eventualmente os sobreviventes desse planeta tiveram que reconstruir, começando o Segundo Império. Isso teria algum sentido pelo ódio de algumas religiões ali contra os robôs, mas, uma religião específica, a gente sabe o culto de Okran que é, mas não é bem ao certo, porque talvez o culto de Okran não veio desse primeiro império, e sim do segundo. E no Segundo Império nós sabemos que o Catlon, o imperador do Segundo Império, fez atrocidades terríveis, mas o Catlon, quando tu lê a descrição do item dele que tu pega quando tu derruba ele, ele diz o seguinte, que o motivo do Catlon ter criado o Segundo Império foi para corrigir os pecados dos esqueletos. Então, ocorreu alguma coisa ruim antes do Catlon. Ele não começou isso aí
isso veio antes dele. Infelizmente, a lore é muito falha ainda nessa questão do Primeiro Império, e nós não sabemos se os humanos eram os mestres ou os servos, mas que a rebelião aconteceu, que as máquinas e os humanos lutaram e que destruição ocorreu por completo. Isso é confirmado, e os humanos se mostraram resilientes, e mesmo com a devastação completa, eles conseguiram estar vivos nas ruínas. É tipo as baratas, depois de uma explosão, ainda tem lá embaixo, e os humanos, mesmo com toda a destruição e com a perda da sua capacidade de fugir do planeta por naves, eles continuaram aqui no planeta, se reproduzindo e reconstruindo a sociedade. Então, se tem que dizer alguma coisa dos humanos, eles são resilientes, isso é com certeza. E quanto aos nossos amiguinhos robôs? Os robôs, a origem deles é intercalada com a dos humanos. Eles são máquinas que foram criadas nesse primeiro império, e o corpo deles tem uma duração praticamente infinita. Enquanto tu faz manutenção e tu troca as peças, eles duram para sempre. Mas a mente deles não dura tanto quanto o corpo. Depois de um certo período, a mente dele fica tão carregada de memória que tu precisa meio que resetar o padrão de fábrica. Imagina você com um computador de uns 10 anos já, que tá usado todo dia esse computador é usado, o pessoal faz download nesse computador, o pessoal manda arquivo para esse computador, tu salva coisa do trabalho nesse computador, tu vai acumulando coisa. E tu pega um computador com o mesmo parâmetro desse aí, zeradinho. Qual que é mais rápido? Qual que é mais eficiente? O zerado, obviamente, vai ser mais rápido e mais eficiente do que o já muito usado e carregado. A mesma coisa para a CPU dos nossos queridos robozinhos aqui. Por quê? Porque conforme eles vão acumulando muita memória, da falha, começa a ter problemas, eles começam a ter uma doença mental parecida com uma demência num ser humano. Eles esquecem as coisas, eles botam o negócio em um lugar, eles esquecem o que estavam fazendo, eles vão mexer numa máquina e fazem o protocolo de outra máquina e quebra a máquina sem querer. Então eles começam a dar vários problemas. A parte da fala deles começa a afetar, a parte da ação deles começa a afetar, e nesse momento o robô precisa ser resetado. Por que isso acontece? Alguns acreditam e postulam que é meio que uma limitação. Apesar de toda a tecnologia avançada, não era infinito, então eles precisariam tem que ter alguma limitação aí nessa capacidade, porque eles simplesmente não conseguem armazenar tudo para sempre. Beleza, faz um sentido, tipo, ter que resetar de vez em quando, mas por que é um reset completo? Outros acreditam que na verdade isso aí foi feito para evitar que o robô consiga reproduzir indefinidamente a tecnologia que ele sabe. Ué, como assim? Digamos, tu programa um robô para construir máquinas que constroem mais robôs. Tu tá vendo o problema disso aí, né? Não sei se tu percebeu que o robô pode simplesmente achar que não precisa mais de ti. Então, se os robôs, na verdade, eram, né, uma espécie servo de uma espécie mestre, ter feito essa limitação na memória iria impedir que os robôs conseguissem reproduzir tecnologia do mesmo nível dessa espécie inicial e um dia vencer eles. Então é uma limitação para o servo. Pode ser que sim. Então pode ter sido uma limitação só da tecnologia, ou pode ter sido algo feito por design para impedir que os robôs um dia enfrentassem os mestres e que eles sempre fossem dependentes dessa espécie dominante. Talvez a maior parte dos robôs, também assim como os humanos, fosse escravo, um servo de um grupo pequeno de robôs ou humanos altamente poderosos. Então, né, imagina só, alguém controlando todo mundo e mandando em todo mundo. Esse só pode ser um robô sem cabelo para fazer uma coisa dessa, mas carecas são do mal, sim, com certeza. Mas no caso aqui, esses robôs
conseguiriam dominar e controlar os seus servos. Nós sabemos também que existem vários modelos de robôs, alguns feitos para trabalhos manuais, outros feitos para força, outros feitos para se adaptar rapidamente ao ambiente, mas os robôs poderiam ser muito práticos em quase que tudo, então não tem muita limitação funcional para o robô. E aí tu pensa, para que o humano? Se tu tem um robô que faz tudo, não precisa de comida, só precisa de manutenção, pra que tu precisa do humano? Boa pergunta, é difícil entender a situação. Como eu disse, eu acho que eles foram criados pelos humanos sim, e eu acredito que eles e os humanos sempre estiveram juntos e que eventualmente a tecnologia deles avançou tanto que eles decidiram se rebelar, e essa rebelião dos robôs meio que vai contra a programação base deles, porque se eles foram criados pelo ser humano, eles meio que têm que preservar a vida humana e fazer o melhor possível para o ser humano, mas no momento que eles se viram ameaçados e lutaram pelos seus direitos, né? Se o robô tem direito, aí eles acabaram ferindo os humanos e causando uma devastação imensa. Então talvez a culpa dessa rebelião é que tenha feito com que os robôs tentassem criar uma sociedade utópica depois, com os humanos junto com eles, e uma sociedade perfeita e maravilhosa junto agora, mostrando que eles não cometeriam os mesmos erros de quem mandava antes. Lamento informar pros robozinhos, dominar e controlar tudo com um punho de ferro, mesmo tu sendo um robô, não é tão fácil quanto parece, e eventualmente eles tiveram que tomar medidas mais e mais controladoras e autoritárias, até o ponto de virar uma selvageria e eles oprimirem tanto as suas populações súditas que as populações se rebelaram, os humanos criaram rebeliões, incluindo liderados por uma religião nova, e os robôs começaram a ir contra esse tratamento terrível que eles estavam fazendo com as suas espécies inferiores, talvez porque esse não era o objetivo inicial, porque eles estavam agindo do mesmo jeito que alguém fez antes. Então acredito que os robôs do Segundo Império começaram a se separar e ir contra o Catlon e o seu domínio, porque ele estava cometendo os mesmos crimes que a espécie anterior do Primeiro Império cometeu. E aí, durante esse conflito, não sei se você está escutando um barulhão lá fora, desculpa, que tem um caminhão do lixo aqui fora, ele passa aqui em casa todo dia perto da meia-noite, eu gravo esses vídeos à noite, então lamentos, tem um barulho aí, coleta seletiva, não posso fazer nada, mas no caso, os robôs agora, voltando ao assunto, eles cometeram vários erros e vários crimes contra a humanidade e eles merecem perdão? Alguns sim, outros não. Catlon, de certeza não, mas os robôs que lutaram pelo ser humano merecem ser perdoados, porque lá no fundo eles querem o melhor da humanidade. Então, incrivelmente, existem robôs bonzinhos, existem alguns muito ruins que sobressaem os robôs bonzinhos, mas tem alguns incrivelmente bons. Por isso que os robôs são aceitos na maioria das sociedades humanas, tirando nos que cultuam uma religião meio fora da casinha, que acredito que tem um cara que renasce como uma fênix, né? Mas não vou falar quem é os ucranianos, não vou falar, mas tu sabe quem eles são, Holy Nation. E quanto aos Hivers? Os Hivers, eles vêm depois. Alguns até acham, né, eu já ouvi algum pessoal falar, que os Hivers, na verdade, são a espécie invasora, que os humanos e os robôs lutaram contra uma espécie alienígena, que eram os Hivers, uma mente colmeia dos Hivers. Acho essa teoria completamente furada, balela, não faz sentido nenhum, acho errado. Acredito que os Hivers, na verdade, são uma forma de tentar criar uma subespécie que obedecesse cegamente, uma subespécie que substituiria os humanos. Na sua loucura no Segundo Império, o Catlon, acredito que ele tentou desenvolver uma substituição para os humanos. Talvez foi até antes do Segundo Império, talvez foi com a queda do Primeiro Império. Eles tentaram substituir os humanos
por uma coisa orgânica, obediente, que jamais recusaria uma ordem e que compensaria algumas falhas dos humanos, por exemplo, comer qualquer porcaria que tu jogue pra elas, em vez de ter que comer comida decente. E aí, foi criado com engenharia genética os Hivers. Os Hivers, eles são divididos, assim como insetos, em diferentes papéis na sociedade. Nós temos os Hivers que trabalham, que são, né, os drones, que são os mais comuns, que precisam de pouco alimento, são fraquinhos, magrinhos e frágeis, e eles compensam isso em grandes números. Nós temos Hiver soldados, que são muito mais fortes e maiores que um Hiver drone normal. E ele tem a mesma força que um humano convencional e serve para compensar, tipo, a parte da guarda e a defesa das colmeias. E nós temos os príncipes, que servem para meio que manter o controle e manter a vontade dessa mente colmeia. Nós também temos a rainha. A rainha, diferente dos Hivers mais simples, ela é uma mistura de um ser biológico com um ser mecânico, por isso que acredito que ela não é uma espécie nem um pouco natural, e sim uma espécie criada em laboratório, e a rainha foi feita para controlar esses drones utilizando feromônios, utilizando algum tipo de poder mental. Alguns acham que é magia, mas acredito que sejam feromônios e meio que uma névoa que ela emite. E ela consegue controlar os Hivers utilizando os príncipes como meio que os diplomatas, vendedores e que interagem com outras espécies e que mantêm o controle local e a pureza da colmeia. Como assim? Eventualmente, alguns dos drones, soldados e até príncipes também começam a desenvolver uma espécie de imunidade ao controle mental da mente colmeia, e eles são expulsos para morrer nos desertos. A maioria deles acaba achando a morte rápida e iminente contra um animal porque ele está lutando sozinho, mas às vezes eles conseguem encontrar a civilização e eles se juntam ali com os humanos, com os cheques, com qualquer outra espécie que os aceitam. Alguns não veem os Hivers muito bem, porque, né, eles são esquisitinhos e eles, né, não são humanos nem robôs, né, desconfia um pouco desses caras. Mas os Hivers com certeza não são uma coisa natural, principalmente por causa da rainha. Eles são um experimento. Quem que criou esse experimento? Não sei. Eu acho que deve ter sido o Catlon, mas pode ter ocorrido até antes deles. E por que eu acho que eles são um experimento? Porque eles têm características semelhantes com alguns dos inimigos de Kenshi, que são umas espécies aracnídeas que foram quase que 100% confirmado, um experimento biológico feito por um cientista maluco que hoje é chamado de Bugmaster. Então, quando tu tá ali comercializando com os Hivers e eles estão querendo te enganar e te vender uma lanterninha super valorizada que não serve pra nada, apenas pela beleza de ter uma lanterninha contigo, e eles estão dizendo, nossa, a lanterninha protege contra os canibais da neblina, com certeza utiliza essa lanterninha e nada de ruim vai te acontecer. É mentira, é um esquema, eles estão tentando te roubar, né? Mas quando tá fazendo isso, lembre-se sempre, o Hiver apenas obedece. Eles são escravos de uma mente colmeia e eles acreditam que tudo que é fora dessa mente colmeia não é digno de nada. Eles vão te enganar com palavras bonitinhas e tentar te enrolar, porque eles preferem isso a lutar. Nem todos os Hivers são assim. Uma outra colmeia muito mais agressiva ao sul vai atacar qualquer coisa que se aproxima, mas a colmeia que interage ali com as outras espécies reconhece a sua limitação e reconhece que essa interação com as outras espécies é necessária para sua sobrevivência. Então acredito que existe um grande fator adaptativo para essas mentes colmeia. Acho muito interessante, acho os Hivers um dos designs mais legais de criatura de jogo, porque tipo, eles são, é como se fosse um formigueiro, e algumas dessas formigas começam a ter pensamento tipo próprio, e eles percebem que tipo, nossa, que desgraça que eu vivi a vida inteira como um servo de uma coisa que não tinha nada a ver comigo, e eles começam a ficar independentes e ver o erro do seu caminho, exatamente como todo mundo que fugiu de um regime comunista. Muito bom. Parabéns, 10 de 10 para os Hivers, uma lição que todo mundo deveria conhecer.
E finalmente, os cheques. Os cheques, meus amigos... Você deve ter visto o cheque, não tem como não ver o cheque. No começo do jogo tá bem perto do território deles, e o cheques é uma das regiões mais fáceis para começar, porque eles mantêm a desgraça do território seguro. Se tu fugir para uma cidade cheque e o inimigo tá te perseguindo, eles vão atacar o inimigo, sejam bandidos, sejam animais, seja qualquer coisa, e eles não vão te atacar. Tudo que tu não pode fazer é trazer coisas ilícitas para cá. Ponto. Se tu obedecer à lei, os cheques vão manter você super seguro. E como eles mantêm seguro? Porque os cheques são, o ápice da física biológica que checa. Mas no caso, meus amigos, os cheques, eles são feitos para serem fisicamente absurdos. Eles são muito fortes, muito resistentes. Eles comem muito também, então o metabolismo deles é um pouquinho mais acelerado que o de um humano convencional. Mas os cheques são absurdos e adaptados para esse mundo terrível que é Kenshi. E os cheques, quase certeza, foram um experimento biológico também. Diferente dos Hivers, porém, eles não foram feitos para substituir os humanos. Eles foram feitos para policiar os humanos, para bater nos humanos e manter eles na linha, para acabar com as rebeliões humanas quando os robôs falharam. Então, acredito que eles vieram no Segundo Império, quando Catlon ordenou os seus cientistas biológicos a tentar fazer uma espécie guerreira. E essa espécie guerreira é adaptada para Kenshi. Nós vemos nos animais de Kenshi as mesmas placas metálicas que ficam na pele ali do cheques natural. Essas placas é porque o local é cheio de sais e metais pesados também. E aí ela acaba depositando na pele, formando meio que um exoesqueleto defensivo. Além dos chifres e das pontas serem parecidas com vários dos animais que existem nesse planeta, então o cheques com certeza vem da mesma experimento que desenvolveu essas criaturas, e os cheques foram feitos como uma polícia especial, e como uma polícia especial eles eram brutais, tanto que a Holy Nation, que foi a principal rebelião nessa época, odeia os cheques, e a imagem deles do tipo ser o Beelzebub, o mais malvadão de todos, é uma checa. Então uma checa guerreira mostrou para eles quem é que manda nessa jossa, e até hoje a religião deles tem isso como a fonte de todo mal. Então essa polícia especial com certeza mostrou para as rebeliões do Segundo Império quem é que mandava. Porém, os cheques têm, na parte genética, essa necessidade de se mostrar em artes marciais e procurar briga, muitas vezes brigando com coisas que eles não podem vencer. Eles não são exatamente os seres mais inteligentes do mundo. Na real, a grande maioria dos cheques não sabe nem ler. Então, até a líder deles, o Golem de Pedra, que é o nome dela, ela não sabe ler. Então, até a própria líder do império deles é analfabeta. Já imaginou um líder analfabeto? Tem que ser completamente tapado para fazer uma coisa assim. Mas, no caso, os cheques, eles são muito fortes, muito resistentes, mas essa meio que burrice e tendência a lutar faz com que eles façam alguns ataques kamikaze, e com o tempo, luta após luta após luta, os seus números sofreram muito. Hoje, apesar da sua força imensa e resistência imensa, os cheques são uma espécie em decadência. A Exata está tentando modificar isso, e ela percebeu isso, então ela é inteligente o suficiente para ver isso, e ela, no caso os cheques, eles às vezes trazem pessoas de outras espécies para meio que fazer a parte pensante, a parte administrativa chata que os cheques não querem fazer, tudo que não envolve pegar uma arma muito, muito pesada e bater nela com o máximo de força possível na cabeça do teu inimigo não é interessante para os cheques.
mais a exata, deu uma rezinha ali no plano de batalha do Checkers e decidiu, na verdade, ficar em uma posição defensiva, recuperar a força e esperar com que os seus inimigos se acabem entre si, para depois tomar a iniciativa, e fizeram até um tratado de cessar fogo, porque paz é uma palavra forte, com as Cidades Unidas. E com o comércio agora da Guilda do Comércio vindo para cá, eles estão tentando reestabelecer uma economia básica e começar novamente a sua sociedade, o que não foi nem um pouco bem visto por vários cheques, criando rebeldes e dividindo ainda mais o fragmentado império dos cheques. Então, agora que eles já estão bem reduzidos, eles ainda estão divididos, lutando contra rebeldes internos. E, no caso, apesar do seu físico incrível, os cheques não conseguem lidar com todos os inimigos ao mesmo tempo. Então, meu amigo, se você quer saber qual é a melhor facção do jogo para se aliar, é óbvio que é o Chex, um óbvio, exata minha rainha, hashtag. Então, você deve sim ajudar o Chex a voltar à glória marcial. E os Chex são os únicos que, apesar de falarem bobagem aqui e ali, eles não te matam à primeira vista. Nas Nações Unidas, às vezes o cara quer te vender como escravo, simplesmente bate pra te vender como escravo. Na Holy Nation, se tu tem um braço mecânico, eles vão te queimar vivo. Mas os cheques não, os cheques te aceitam como tu é, sendo esse pele mole fraco que você é. Então, aceite a proteção dos cheques e vamos juntar todas as nossas forças para transformar os cheques em grandes novamente. Mas é isso que eu tinha para falar sobre a origem de cada uma das espécies. Provavelmente os humanos e os robôs coexistiram desde a origem, mas os Hivers vieram depois da queda do Primeiro Império e os cheques vieram durante o Segundo Império. Provavelmente as duas últimas espécies como uma forma de biotecnologia, algum jeito de experiência genética que deu muito certo ou muito errado, dependendo de para quem você pergunta. Tudo de bom, meus amigos. Vejo vocês na próxima, nos episódios de Kenshi. Até mais.